Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na página 155 da biografia do São João Maria Vianney, do Henri Guéon. E nós vamos começar a ler um item intitulado A Beira do Abismo. Vimos os casos de fuga do padre Vianney e depois o retorno dele, né? E agora vamos ver outros aspectos dessa tentação, né, que ele sofre. O padre Vianney submete-se, no sentido de que ele vai ficar em Ars, né? Enfim, ele decidiu não ir mais buscar a solidão que ele tanto sonhava e tanto desejava desde criança, né? Mas não está curado. A doença, cujo germe carrega em si há cerca de meio século, o amor de Deus por Deus, sempre o tornará sujeito a recaídas. Se na sua consciência há a menor justificativa para desertar, voltará a fazê-lo. Em 1846, o padre Vianney inscrevera-se na Ordem Terceira de Maria e em 1848 na de São Francisco. Quererá fazer-se capuchinho? Não lhe falta o desejo, mas um sacerdote que lhe ouve a confissão dissuade-o desse projeto. Nesse meio tempo, porém, os padres trapistas tinham aberto em Nilliers uma casa para contemplativos, onde se observa o silêncio perpétuo. Que bela ocasião! O santo bispo de Belay acaba de falecer precisamente agora e é substituído pelo bispo auxiliar Monsenhor Chaladon. A firmeza e também a amizade de Monsenhor Devy pareciam ser o único obstáculo ao desejo do padre Vianney. A 1º de setembro de 1853, anuncia em segredo a Catarina Lassagne que no dia 5 irá para a casa do seu cunhado nos arredores de Lyon e de lá para a Trapa de Nilliers. Penso que dessa vez devo partir. Catarina pôs-se a gritar. Ele a fez calar. Logo no dia seguinte, o padre Raymond, seu orgulhoso coadjutor, apresenta-lhe um novo auxiliar, o padre Tocanier, homem simples, afável e zeloso, e o informava de que o novo bispo lhe concederia, daí para frente, tantos ajudantes quantos precisasse. Não era isso um sinal da providência? No fundo, sabia perfeitamente que o bispo havia de opor-se à sua partida. Decide, por isso, não preveni-lo, senão depois que esteja fora do seu alcance. E com essa finalidade,
entrega uma carta a Catarina Lassagne no dia da partida, dia 5, né, de setembro de 1853. Talvez seja a seguinte, que é muito difícil de datar. Em todo caso, o tom era o mesmo. Então, o texto, né, da carta. Monsenhor, a cada dia que passa, fico mais doente. Sou obrigado a passar parte da noite numa cadeira, ou a levantar-me 3 ou 4 vezes no espaço de 1 hora. Sofro de tonturas no confessionário, que duram de 2 a 3 minutos. Dada a minha doença e a minha idade, quero dizer adeus a Arnes para sempre. Vianney, pobre padre infeliz. Esse é o bilhete, né, que ele escreve ao novo bispo, né, de sua diocese, da sua paróquia, né? Catarina Lassagne confia o segredo à sua colega Maria Filiat, com licença do padre Vianney. As pobres mulheres, com a morte na alma, estão prontas a ajudar o seu querido pároco na fuga. Uma delas carregará as provisões. A essa idade, porém, mais de 67 anos, ele não poderá fazer uma viagem tão longa a pé. Informam. Bom dia, pessoal. Ele não poderá fazer uma viagem tão longa a pé. Informam o sacristão para que busque uma carruagem. Mas este previne Frei Atanásio, que por sua vez avisa o padre Tocanier. Então vocês imaginam aí toda essa passagem de informações rápidas, né, para os auxiliares do padre, né, todos eles surpresos e preocupados com essa fuga do padre Vianney, né? Eles vão agora estão realmente enfim, certos de que o padre Vianney vai deixá-los, né? Fiquem de vigia, disse o novo auxiliar. Se ele quiser partir, avisem-me. Então o padre Tocanier, ele vai tentar evitar a partida, né? À meia-noite, o coadjutor está de pé na praça e observa pela janela o padre Vianney, que se prepara para deixar a casa, armado com o seu breviário, o seu chapéu e o seu guarda-chuva. Deixa que o pároco desça. Este vai procurar Catarina e Maria. Uma segura uma cesta de pão, a outra uma lanterna. Mas o padre Tocanier, o sacristão e Frei Atanásio barram-lhe a passagem. Fui traído, diz o padre Vianney. Aonde vai? Pergunta o Frei Atanásio. Quer deixar-nos? Pois bem, tocaremos os sinos de alarme. E o sacristão acrescenta: e os seguiremos em procissão. Façam-no,
responde o santo, cuja decisão está tomada. Mas deixem-me partir. Então vocês imaginam, gente, essa cena, né? Do padre querendo fugir, os auxiliares mais próximos, duas delas, constrangidas, né? Querem ajudá-lo, pelo menos para diminuir os sofrimentos dele na viagem de fuga, né? E o Frei Atanásio e o padre Tocanier, decididos a não deixá-lo partir, né? Ameaçando tocar o sino, acordar a paróquia inteira, segui-lo em procissão, né? Para constrangê-lo, obviamente, né? A não partir, né? O sacristão pega a lanterna e, fingindo conduzi-los, guia os passos do padre Vianney, não em direção à ponte sobre o riacho de Formã, mas por um atalho que os conduz de volta à vila. Nesse meio tempo, o barulho de vozes alertou os peregrinos que estão passando a noite junto à porta da igreja. É outra imagem, né, que aparece agora, mas que a gente já podia ter imaginado, né, que muitos peregrinos chegavam a Arnes, né, e não achava, provavelmente, alojamento, ou não tinha dinheiro mesmo para o alojamento, e ficava dormindo lá próximo da igreja, né? Tá certo? Para no dia seguinte ter algum tipo de contato com o padre, talvez confessar, enfim, né? Próximo da igreja, próximo da casa paroquial, né? O padre Vianney é cercado. Não dá ouvidos a ninguém. Faz meia volta e corre. No momento de atravessar o riacho, junto ao pontilhão, o padre Tocanier o alcança. Imagina a figura do padre, né? Já com certa idade, doente, muito magro, fraco, correndo, né? Então o padre Tocanier o alcança. Não irá adiante, senhor pároco, diz, e toma-lhe o breviário. Ele rouba o breviário do padre, né? Devolva-o. Mas o breviário já desapareceu. Gente, olha que cena mais extraordinária, né? Imagina um filme, né? Retratando isso, né? Eu nem sei se existe, na verdade. Confesso que eu não sei se existe filme da vida do padre Vianney, né? Confesso que eu não sei. Não sei se já filmaram isso, mas eu fico imaginando a cena, né? De um filme, né? Dessa estirpe, né? Estuda à noite, hein, gente? Mas o breviário já desapareceu. Pois muito bem, vou rezá-lo em Lyon. Maria Filiar replica: vai ficar um dia sem rezar o ofício? Tenho outro em casa, vou procurá-lo. O padre Vianney volta à casa paroquial. Nesse momento ressoam os sinos. O Ângelus, grita alguém. O padre Vianney põe-se de joelhos e reza piedosamente. Na sua biblioteca, que já desarrumaram, tem dificuldades para encontrar o livro que busca. Seus olhos se fixam de passagem no retrato do bispo defunto.
o Dom Devi, né, que acabou de falecer e que tinha sido substituído, né? Ele olha do céu, diz o auxiliar. Não, ele não me repreenderá. Agora sabe muito bem que preciso ir chorar a minha pobre vida. A obstinação, talvez a inquietude, tornam o seu rosto sombrio e fechado. Quase derruba o senhor prefeito ao lançar-se de novo para fora. Então vocês imaginam que o prefeito já estava lá, né? Nesse momento, toda a cidade de Arras, né, já devia estar lá próximo da igreja, e, né? Então ele dá logo uma topada no prefeito, né? Na sua pressa de fugir, né? Olha que coisa mais dramática, né? Olha como é que essa tentação é tão poderosa, né? É tão poderosa essa tentação do demônio, né? Porque tudo se passa, né, na cabeça do padre Vianney, né? Como se fosse um impulso interno dele, né? Ele decidiu, ele quer fazer, ele acha que é melhor para a vida dele, para a alma dele, para a salvação dele, né? Mas o pátio está cheio de gente, de paroquianos e amigos. Pegam-no amavelmente pelo braço, sorriem-lhe. Ele parece enternecer-se. Parece que ri e que chora. Mas não se rende. Consegue abrir a porta. Nesse momento, derrama-se para fora da igreja um batalhão de mulheres que se atiram aos seus pés. Isso aqui é um negócio apoteótico, né? Não parta sem ouvir-me, gritam. Não, bom padre, não nos deixe. Aproveitando-se do incidente, o padre Tocanier toma a palavra. Como é que o senhor, que sabe de cor a vida dos santos, esquece o zelo de São Martinho, que já com a mão sobre a coroa gritou: não recuso o trabalho, e de São Felipe Neri, que dizia que mesmo chegando à soleira do paraíso, se viesse um pecador reclamar o seu ministério, deixaria de bom grado a corte celeste, a fim de ouvi-lo. Redobraram as súplicas, e o padre Vianney entendeu, enfim, que essa era a vontade de Deus. Vamos à igreja, disse. Ajoelhou-se diante do tabernáculo e lá ficou um longo tempo. A seguir entrou na sacristia, revestiu a sobrepeliz e dirigiu-se para o confessionário. Melhor, foi levado para lá em triunfo, como afirma uma testemunha. Depois da missa, o vigário-geral chegou para informá-lo oficialmente da decisão do bispo. Mas esta já estava aceita de antemão. O padre Vianney parecia mais calmo do que nunca. Quando lhe comentaram os incidentes épicos da noite anterior, limitou-se a dizer:
portei-me como uma criança. Então, a decisão do bispo foi justamente não permitir que ele saísse, né? E já tinha sido levada ao conhecimento do padre Vianney, porque esse bilhete que ele deixou, né, já tinha chegado ao bispo, né? E o bispo não aceitou, né, a decisão dele, né? Então, gente, veja que coisa extraordinária, né? Isso que nós acabamos de ler, né? Que, como eu disse antes do início dessa leitura, é uma coisa que a gente conhece pouco da vida do padre Vianney, né? A gente conhece algumas coisas mais, digamos assim, dos milagres, algum dito espirituoso dele, etc. Mas essa grande, a gente conhece as tentações, digamos assim, mais espalhafatosas do demônio, né? Mas essa tentação que se desdobrou em 3 tentativas de fuga, né? Nos passa de vez em quando despercebido quando a gente pensa no padre, né? E veja que quão extraordinária, né, foi essa tentação, né? Se ela chegasse a acontecer, né, digamos assim, quando o padre Vianney ainda não tinha conquistado o mundo, né, talvez ele tivesse conseguido fazer, né? Se não tivesse uma comunidade tão grande lá nessa época, enfim, se ele já não fosse amado tanto, né, pelos peregrinos e pelos paroquianos, né, talvez ele tivesse conseguido, né, o intento dele, né, e tivesse, enfim, caído, né, na tentação do demônio, né. Vocês vejam quão difícil é a vida de um santo, né? O padre Vianney sabe agora o que Deus espera dele: que renuncie à solidão. Vocês sabem, né? É muito conhecido isso. Santo Agostinho, logo depois da conversão dele, ele tinha o firme propósito de se transformar num monge do deserto, né? Ele tinha lido, né, a vida de Santo Antão, e ele tinha ficado muito impressionado, e ele então reuniu uns amigos e ia partir para o deserto, né? E quem o demoveu, né, disso foi Santo Ambrósio, né? Falou: não, você não vai. Seu negócio é outro, né? E Santo Agostinho aceitou, né? Depois se tornou bispo. Mas essa tentação da solidão, né? Mesmo que não seja tentação, mas esse desejo de solidão, e de contemplação, né, atinge muitos que têm a vida interior muito, muito exuberante, né? Essa vida contemplativa, ela é uma atração quase que irresistível para a alma, né? Quando ela é agraciada com essa intimidade com Deus, né? A alma, ela tem uma atração assim quase incontrolável, né, nessa direção, né?
O diabo está queimado. Acaba de perder o seu último trunfo. Um ano depois, porém, ainda tenta um ataque repentino. É uma história misteriosa, cujos atores nunca chegaram a ser conhecidos, mas que traz a assinatura inconfundível do seu autor. Autor que está grafado aqui na edição em itálico, né? O autor é o demônio mesmo, né? Vamos ver essa história misteriosa, né? Quando já não há a menor probabilidade de uma fuga, certa noite, por volta das 11h30, uma carruagem de 2 cavalos entra a galope no vilarejo e estaciona atrás da igreja. Descem uns homens que se postam diante da casa paroquial. Isso aqui parece filme policial, né? Quando o pároco sai à meia-noite, conforme o seu hábito, um dos homens se aproxima, põe-lhe a mão no ombro e diz vivamente: Senhor pároco, se quiser partir, temos aí uma carruagem. Então veja, agora a situação muda, né? Ele não iria partir a pé, né? A carruagem é veloz, não tem jeito dos paroquianos sair correndo atrás da carruagem, né? Ele pode sair sorrateiramente, né? Aí ele responde: não tenho autorização do meu bispo. Responde ele bruscamente e procura refúgio na igreja. No mesmo ano, acedeu a visitar seu irmão, que se encontrava gravemente enfermo em Dardilly. Então, essa é a história misteriosa, tá certo? Ninguém sabe de onde que essa carruagem surgiu. Ninguém sabe quem foram esses homens, né? Então, no mesmo ano, ele foi visitar o irmão doente em Dardilly, na cidade dele, né? Pouco acostumado às carruagens, enfraquecido pela indisposição que o senhor conhece, escrevia o padre Tocanier ao bispo. Não conseguiu suportar por muito tempo os solavancos da estrada. Isso é uma descrição do padre Tocanier dessa viagem, né? Quando chegou a Porcieux, disse: não posso ir adiante, estou desfalecendo. Os caminhos estavam cobertos de neve e gelo. Já na subida dos grandes balmes, sentia dores no peito. Desceu da carruagem e começou a subir a encosta a pé. Quando se ofereceram para cortar-lhe um cajado na sebe, recusou, porque teria sido um roubo. Passou um homem carregando lenha e ele pagou-lhe 40 sous por um cajado. Assim foi subindo 3 ou 4 quilômetros, lentamente, entrando por vezes no carro e voltando a descer. Em Porcieux não podia mais. Resolveu voltar. Já perto de Ars, cruzou com uma diligência cheia de peregrinos que voltavam decepcionados, porque o padre não estava lá, né? Estes o reconheceram imediatamente e deram meia volta. No meio deles
havia alguns que não se confessavam havia mais de 40 anos. Bem vê, senhor pároco, que Deus se encarregou, ele próprio, de pará-lo para o trazer de volta rapidamente à obra que preza acima de tudo, disse-lhe o sacristão. Não houve réplica. O santo recobrara a força de ânimo e já não sentia o cansaço. Quis pôr-se a confessar imediatamente. O seu irmão, que ainda viveu alguns meses, pediu-lhe insistentemente que viesse de trem. Recusou. Não compareceu sequer às exéquias. Não se sentia suficientemente seguro de si próprio. Assim terminou a grande tentação que pusera o padre Vianney a 2 dedos da catástrofe, mas que, uma vez vencida, completou a sua purificação. Nunca houve tentação mais grave na sua vida. Esta tomara a máscara do amor a Deus. Então está aí a descrição, né? Muito bem feita, muito inspirada, né? Do Henri Guéon, né? Da tentação, né? Esse capítulo, né, que nós acabamos de ler, né, se intitula A Infestação e a Tentação, né? Daqui a gente tem um pouco de ideia, né, do poder do anjo caído, né, sobre nós, né? E aqui do poder que ele tem, não sobre almas miseráveis, né, como as nossas, né, mas em almas escolhidas, né, em almas santas, né, que dirá o poder que o anjo tem sobre as nossas almas, né. Lembrem que quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos pastorzinhos, né, eu não lembro mais em qual aparição, mas ela foi uma das primeiras. Ela teve a preocupação, né, de mostrar aos pastorzinhos o inferno, né? Tá certo? O inferno. E ensinar para eles, né, a eternidade do inferno, né? E essa foi uma lição, né, que Nossa Senhora dá a todos nós, né? É lá que o demônio reina, e é para lá que ele quer levar todos nós, né? No caso do Padre Vianney, depois nós vamos ver, quando a gente começar a leitura, na sequência dessa biografia, nós vamos ler a biografia de São João Bosco, que também ele foi tentado terrivelmente pelo demônio, né? Porque os santos, para o demônio, não significam só a própria alma do santo, né, como a alma de todos aqueles fiéis que o santo resgatará para Deus, né? Então, no caso da alma do Padre Vianney, isso significaria as 80 mil almas que ele, nas palavras do próprio demônio, né, que ele conseguiu
evitar que fosse para o inferno, né? Esse capítulo que nós acabamos de ler, do ponto de vista meu, pessoal, né, é um dos mais importantes do livro, justamente pelo alerta que ele nos dá e pelo vislumbre, que ele nos oferece, né? Sem muita teologia, sem muita, enfim, com palavras simples, né? Dos efeitos demoníacos sobre as almas, né? Certo? Então, para mim é um manancial de alertas e de, quer dizer, é uma coisa uma coisa a se meditar, né? E a se precaver, né? Certo? Logo depois que Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para os pastorzinhos, né? Ela nos deu a arma, né? Que é o terço, né? Certo? Ela nos deu a arma. Nós não temos forças, condições para lutar contra o espírito maligno, né? Mas ela tem, né? A nossa mãe tem, né? Pois bem, vamos começar aqui então um capítulo que se intitula A Melhor Parte, tá certo? Então aqui nós vamos ter o nosso coração aliviado, né? Depois dessa tensão que foi o capítulo sobre a infestação, né? Eu espero que vocês não tenham ficado impressionados no sentido mais pesado do termo, porque também o demônio gosta que a gente fique impressionado com ele. Então, a gente não ficar impressionado já é uma boa atitude, né? Alegria e serenidade. Diante de tal vida, o historiador sente-se incapaz até de entendê-la. Aqui é uma confissão do Henri Guéon, né? Diante de tal vida, o historiador sente-se incapaz até de entendê-la. Nunca se conseguiu explicar sequer a mera atividade exterior do bom padre Vianney. Ele não precisava do sucesso a fim de empreender sempre novos trabalhos. Nunca deixa de trabalhar e sempre tem sucesso. Imita, a seu modo, o amor de Deus, cuja característica intrínseca é difundir-se. O confessionário, a correspondência, os infelizes, os importunos, as obras, as dívidas, o mau humor do seu coadjutor, as implicâncias do demônio, as dores de dentes e nas entranhas, as pontas do cilício, que ele usava, né? A privação de alimento e de sono, e também as dúvidas acerca da sua vocação de pároco e a consciência da sua miséria. Tudo isso junto, pois tudo isso pesava sobre ele simultaneamente, onde jamais se viram tantas cruzes pesar sobre um homem só. Chega-se a pensar que as suas tentativas de fuga
não foram devidas tanto ao espírito maligno quanto ao cansaço da besta de carga. O padre Vianney é um pobre homem e tem um pobre corpo. E o seu pobre corpo não aguenta mais. Mais uns anos e uma tosse maligna há de apossar-se dele e forçá-lo a passar as noites em claro, mesmo depois que o Grapim tiver levantado o cerco. Grapim é o nome que ele dava, né, ao demônio. Deus recusa todo o repouso a esse pobre corpo. E, no entanto, esse pobre corpo permanece firme no seu posto e aguenta. Há um mistério aí. Mais de 10 anos antes de sua morte, um médico o examinou e declarou que, com a vida que levava, a ciência não podia explicar como é que permanecia vivo. Isso 10 anos antes da sua morte, né? A ciência, é claro que não consegue explicar, né? Muita coisa. Ou quase nada, né? Já não se concedia nem mesmo o necessário para poder viver, mas não afrouxava o trabalho. Por vezes, quando começava uma tarefa, quer se tratasse de subir ao púlpito ou de descer ao confessionário, viam-no vergar-se. Parecia por um momento estar perdendo a substância. Mas de repente, a sua missão o reerguia. A graça voltava a enchê-lo até a borda. O sacerdote ressuscitava o homem. Continuava perfeitamente lúcido, tão pronto nas respostas e tão seguro nos conselhos como sempre. A vista permanecia boa e a audição muito apurada. Só a voz ia baixando, mas ele não a poupava. Nem a fadiga, nem a doença, nem a idade alteravam em momento algum, a sua maravilhosa estabilidade de ânimo. Saía do confessionário esquartejado pelos pecados dos homens. Da cátedra da verdade, ainda molhado de lágrimas e ofegante de tanto suplicar, entregava-se em seguida à multidão, cada vez mais densa, que o assaltava de toda parte, na rua, na sacristia, na nave, pressionado, repuxado, machucado, nunca repartiu à sua volta senão o seu sorriso, a sua palidez, a sua doçura. Este é o sinal da santidade, inflexível nos princípios, indefectivelmente misericordiosa para com as criaturas. Impiedosa para consigo própria, profundamente amena e cheia de reverência para com o próximo. O Curadars, escreveu o padre Monin, nunca se sentava diante de ninguém e nunca permitiu que alguém ficasse de pé diante dele. Isso é uma coisa extraordinária, né?
Afastava imediatamente até os louvores mais discretos. Apresento-vos os meus respeitos. Era a sua saudação habitual. É verdade que chamava as suas penitentes minha pequena, mas fazia-o por bondade. Todos sabiam que não amava o mundo, e a conversa insubstancial parecia-lhe uma perda de tempo. Então, veja bem, essa descrição que o Henri Guémon está fazendo aqui, tá certo? É da parte exterior, né? É da parte exterior. A gente não está. Essa descrição não prescruta a vida interior do padre, né? É o que ele diz no início aqui, né? O historiador se sente incapaz de entender mesmo os aspectos exteriores, né? A observação de fora, né? Do trabalho, do cotidiano, das relações, né? do padre, né? Ainda assim, quando recebi em casa os seus colegas, os parentes ou os amigos íntimos, não hesitava em diverti-los com as suas tiradas sempre vivas e espirituosas, sem curiosidade alguma pelo que não dizia respeito a Deus. Interessava-se por tudo e não ignorava quase nada do que se passava no seu século, no tempo dele, né? A gente imagina que o padre Vianney estava lá em Ars, né? Completamente desligado dos eventos cotidianos do século, né? Nunca vira um trem e não fazia questão de vê-lo, mas quando falavam disso na sua frente, aludia ao carro de fogo de Elias, e com essa brincadeira amável trazia de volta a conversa para o terreno que lhe interessava. Eu vou parar aqui, porque agora o texto vai citar várias desses casos de conversas do padre com algumas pessoas, né? Que vai mostrar essa espirituosidade do padre, né? E essa alegria e essa vivacidade, né? Que ele dava às conversas dele com os fiéis, os amigos, os colegas padres que o visitavam, né? Então talvez aqui seja um bom lugar da gente interromper aqui até o nosso próximo encontro essa biografia, né? Eu estou aqui então na página 165 da biografia, né? Nós estamos quase ao final da biografia, né? Certo? Então mais 1 ou 2 dias, talvez, nós terminaremos então a leitura, tá certo? Então eu pergunto se tem aí, eu vi algumas pessoas digitando, mas depois não apareceu nada aqui. Eu pergunto se alguém tem alguma observação, alguma pergunta escrita ou falada. Eu que comecei a digitar. Desisti, eu sou péssima para digitar. Mas o que me ocorreu nesse capítulo anterior aqui, eu queria ver com o senhor, quando a gente no Rodário, São Luís Montfort, na coroação de nosso Senhor Jesus Cristo, o desprezo do mundo,
É justamente isso. A gente pode fazer essa correlação, quer dizer, Deus frustra os nossos planos e nós não devemos não espernear contra, porque aqui o São João Maria Vianney tentou diversas vezes fugir e não conseguiu. Então não ficar esperneando quando Deus frustrar os nossos planos e nos entregar ao desejo, a nos submetermos ao desejo de Deus. Seria isso quando a gente fala, quando São Luís propõe o desprezo do mundo. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Agora sim. Tá. Sim. Então é o seguinte, veja bem, a nossa tendência é espernear diante de tudo, né? De todas as nossas dificuldades, né? Mas o que acontece é que Deus tem um plano para cada um de nós, né? E Ele tem que temperar, né, o plano dele com o nosso livre-arbítrio, né? Então, o que ele faz com todos nós, né, não só com o Padre Vianney, né, é que ele mostra a todo tempo para a gente. Normalmente a gente não tem essa sensibilidade de perceber, né? Ele mostra a todo momento para a gente o plano que ele tem conosco. Tá certo? Veja, até o Padre Vianney, um santo, né, teve dificuldade de interpretar qual era a vontade de Deus no caso dele. Tá? Que dirá nós, né? Nós temos que fazer esse esforço de compreensão, né? De qual é o plano de Deus conosco a todo momento, né? E Deus fala com a gente através das causas segundas, né? Quais são as causas segundas? O Dom Chutar, ele define muito bem as causas segundas, de uma maneira muito simples lá na Alma de Todo Apostolado, né? As causas segundas podem ser definidas assim: coisas, acontecimentos e pessoas. Então, Deus age na nossa vida diretamente, quer dizer, indiretamente, através de coisas, acontecimentos e pessoas. Então, a gente acha que Deus, muita gente tem a pretensão do encontro com Deus, ele aparecer para a gente e falar: eu quero isso de você. Não, ele não vai fazer isso. Ele não faz isso. Porque se ele fizesse isso, ele anularia em nós o livre-arbítrio. Né? Nós não teríamos como recusar uma ordem de Deus se ele aparecesse com uma causa primeira, né? Obviamente. Então ele usa as causas segundas. E nós temos que saber, ou ter a sensibilidade de compreender essas causas segundas. Nunca esqueçam, gente, coisas, acontecimentos e pessoas. É assim que ele age em nós, tá? Para nos mostrar o caminho, né? E é claro, a gente pode espernear contra as coisas, os acontecimentos e as pessoas, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós formos suficientemente sensíveis, estivermos suficientemente antenados para as coisas que acontecem na nossa vida, nós saberemos interpretar a vontade de Deus. A vontade de Deus, algumas vezes, ela se alinha com a nossa própria vontade. Ou seja, nós fazemos exatamente o que Deus quer. Mas na maioria das vezes, nós estamos lutando contra Ele, contra Deus.
Nós estamos querendo fazer coisas. Tem um ditado antigo, que eu não sei se eu vou lembrar agora, eu proponho e Deus, como é que é? Deus dispõe, eu não lembro mais desse ditado, mas ele é assim. Quer dizer, nós planejamos, mas Deus é que vai dirigir. Todo o planejamento que a gente faz, principalmente o planejamento de futuro, nós temos sempre que considerar ou falar para nós mesmos o seguinte: isso eu vou fazer se Deus quiser. Se Deus quiser, o meu planejamento eu vou ter uma vida assim, assim, assado, depende da fase da sua vida, né? Eu vou planejar aqui uma vida assim, vou economizar coisas assim, vou criar tais filhos assim, os meus filhos vão ser dessa forma e dessa, e a família vai ter essa composição, eu vou ter coisas materiais assim, assado, e depois eu vou aposentar, vou comprar um sítio, vou ficar lá sozinho e vou ter uma vida. Isso tudo a gente pode fazer, desde que a gente tenha sempre na cabeça o seguinte: isso tudo eu farei se Deus quiser. Aliás, tudo que a gente pede a Deus, a gente deve fazer isso, né? Se for da vossa vontade, se for para a maior glória de Deus, se for. Então, nós vivemos numa vida condicional. Nós planejamos, nós temos razão, inteligência, né, a vontade, mas nós temos que sempre nos colocar na mão de Deus. Você veja, o padre Vianney, depois que tudo acabou, o que ele falou? Eu me comportei como uma criança mimada, né? Ele próprio viu, né? Ele próprio viu. Deus deu tantas indicações para ele, com quê? Com coisas, acontecimentos e pessoas. Mesmo a ele, padre Vianney, nessas tentações, Deus não apareceu para ele, não. Então, Deus não vai aparecer para a gente diretamente, na sua glória, porque ele quebraria em nós a possibilidade de escolha. Se nós conseguimos ver a glória de Deus e continuar vivo, nunca mais nós teremos livre-arbítrio. E Deus não quer isso. Então Deus age assim, e nós temos que interpretar isso, claro, com a ajuda de muita oração, com a oração mental, enfim, né, com a oração verbal, com os sacramentos, com a direção espiritual, etc, etc. Todas as ajudas que a gente pode ter, mas sempre observando coisas, acontecimentos e pessoas, né? É isso que o Dom Chutar, inclusive, nos ensina na alma de todo apostolado. Deus fala a cada um de nós permanentemente. Ele não deixa um segundo de falar conosco. Nem um segundo. Tá? Deus está atento a todos nós. Isso é uma dádiva, né? Mas é também um peso. Porque a gente sabe que Deus está falando e na maioria das vezes nós não estamos escutando. Porque Deus não fala aos nossos ouvidos. Deus fala a todos os nossos sentidos. Tá? Deus fala a todos os nossos sentidos, internos e externos. E é por isso que a oração, a vida contemplativa, vai afinando esses nossos instrumentos para a voz de Deus, né? Tá certo? Muitos grandes santos ouviam a voz de Deus através de coisas que a gente às vezes despreza, né? Nós vamos ver em São João Bosco que Deus falava com ele mais frequentemente em sonhos. São José, né? São José era frequente os sonhos, né? Tem até uma devoção muito antiga que eu acho muito, muito interessante, é de São José dormindo. Porque quando ele dormia é que Deus falava com ele. Sensivelmente até, né? Mas enfim, é mais ou menos isso que a doutrina nos ensina, né? Assim, é que Deus fala realmente, né?
Deus fala permanentemente, né? Tá certo? Eu espero ter respondido você, Ana Paula. O João está falando aqui, acho curioso é o padre Vianney ter indicado o caminho a alguns enquanto ele enfrentou essa dificuldade. É claro. O que eu estou falando para vocês aqui, vocês acham que eu sigo? O que eu estou falando aqui é a doutrina. O padre Vianney conhecia muito bem a doutrina. Ele conhecia muito bem os caminhos. Isso que eu estou falando para vocês, o padre Vianney conhecia de cor e salteado. Muito melhor do que eu falei. Só que quando é você que está na situação, a coisa muda completamente, né? Enfim, é claro que o padre Vianney sabia, mas a tentação é isso mesmo, né? A tentação é isso mesmo. Não há como né? Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, ele pediu a Deus para evitar que ele tomasse o cálice. Ele sabia de tudo. Mas o que ele falou logo depois? Mas se for da vossa vontade, que eu tome. Nosso Senhor deu todos os exemplos para nós. Por que ele falou a questão do cálice? Porque ele era homem também. Tá certo? No Jardim das Oliveiras ele orou, olha, eu sei o que eu vou passar, eu sei o sofrimento. Quem sabe o Senhor não me evita isso? Ele sabia que ele tinha que sofrer para a nossa salvação. Mesmo assim, ele verbalizou esse pedido. Né? Saber intelectualmente não significa que nós vamos passar pelas coisas e termos sucesso assim, numa boa, não. Né? Então, por isso que eu acho que esse capítulo é interessante e é fundamental no livro. Por isso que você falou, João. O padre Vianney sabia de tudo. Só que ele estava sob a tentação. E nessa hora, meu caro, a parte intelectual da pessoa, ela fica confusa. Você encontra todos os mais variados motivos para duvidar do seu conhecimento intelectual. Né? Certo? É realmente um grande ensinamento que traz esse capítulo da vida do São João Maria Vianney. Por isso que, do meu ponto de vista, né, esse capítulo aqui do livro, né, ele pode nos trazer os maiores frutos, né, da leitura que nós estamos fazendo. Exatamente por causa disso. Né? Porque ele sabia, porque ele era santo, porque ele tinha visões de Nossa Senhora, de Santa Filomena, de São João Batista. Ele conhecia a vida dos santos, ele conhecia todos os exemplos. E mesmo assim, né, passou pelo que ele passou. Né? Isso é um grande alerta, né, um grande ensinamento para nós. Para nós termos força para carregar as nossas próprias cruzes, né? Tá certo? O padre Vianney confessava, ele tinha confessor, ele tinha gente para orientá-lo, tá certo? Mesmo assim, enfim, né? Tá certo? Mais alguma observação, gente? Espero ter contribuído aí para alguma dúvida de vocês. Então, muito obrigado pela companhia. E o Samuel está aqui a compartilhar um filme. Ele achou um filme da vida de São João Maria Vianney. Les Sociétés du Ciel, em francês. Tenham todos um santo dia, certo? Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.